Meus caros, vivam, cá estamos outra vez. Está um frio lá fora, uma coisa inacreditável. Atrás de mim está a torre da Serra da Estrela, o ponto mais alto de Portugal continental, e está toda coberta de neve, não só a torre, mas desde Ceia, um pouco mais acima, a Aldeia da Serra, Senhor dos Pinheiros, Sabogueiro, está completamente cheio de neve, e as estradas estão abertas, coisa que antigamente não estavam. Felizmente ganhamos essa guerra, foram 20 anos, mais de 20 anos até, mas conseguimos ganhar essa guerra e as equipas agora trabalham a sério, não ficam lá em cima nos piornos durante semanas inteiras sem fazer nada, agora estão na rua. A neve cai, mas é imediatamente limpa e, portanto, neste preciso momento, temos todas as estradas da Serra da Estrela completamente abertas, a brilhar, ou seja, completamente limpas. Podem passar à vontade, coisa que antigamente era impossível. Bom, vamos então começar aqui com a nossa crónica de hoje. Temos aqui o vídeo de ontem, que deu muito a falar, tem 116 mil visualizações aqui só no Facebook, 117 mil, está aqui a dizer, 889 comentários, 3 mil partilhas, isto vai dar aí, porque eu falo da sentença dos outdoors, que foi uma vergonha para Portugal, e explico porquê, mas é melhor verem isto na minha página oficial, isto só demora 5 minutos, é um instantinho, e como veem, há muita gente a ver, vamos lá ver o que é que vai acontecer, nada de bom com certeza absoluta para mim. Empate técnico a 3, dizia-se ontem, Marcos Mendes lidera a sondagem mais recente, seguido de Seguro e Ventura. Já falaremos naquele debate de ontem entre o Capitão Iglo e M&M's, que o Capitão Iglo ganhou, mas à fartazana com uma distância incrível. Ainda houve comentecos que vieram dizer, aquilo foi um empate, foi... Que o Capitão Iglo saiu da casca e conseguiu reduzir, se possível for, o Marcos Mendes à sua expressão mais simples. Bom, de qualquer maneira, esta é uma sondagem que foi feita pela Pitagórica, comuna, como eu digo, encomendada pelo Isqueté, ou por lá, perto disso, a madraça dos socialistas, o Isqueté, e para os canais de TV escardoidos, TVI e CNN, que é a mesma coisa, o jornalista mais fanático anti-Chega, JN, que eu chamo o Diário do Kremlin, do Largo do Rato, JN é o Largo do Rato, o Diário do Kremlin é a agência Lusa, a JN e a rádio da extrema-esquerda TSF, que eu tenho antigamente chamava a Rádio China, agora aquilo já nem é a rádio coisa nenhuma, é a Rádio Woke. Portanto, realmente uma sondagem que vale a pena ver, porque nada do que ali aparecer, com certeza absoluta, se verificará, como tem acontecido com todas as sondagens da TVI, como se recordam nas últimas campanhas eleitorais, foi sempre uma desgraça, davam 12, 13% de aventura, e ao Chega quando acabámos por ter 23, qualquer coisa. É brutal. E a SPI não viva, o Ministério Público veda acesso à averiguação preventiva. Meus caros, isto é mesmo uma vergonha, a maior vergonha da nossa justiça. A maior não é, porque há tantas que é difícil dizer qual é a maior, mas esta é uma das maiores. Uma investigação para o futuro, era preventiva, o passado não se previne, é o futuro. Era preventiva, mas foi aplicada ao passado, portanto completamente ilegal. Uma investigação para o futuro que ignorou completamente o passado, que era o que estava em causa, era o passado e não o futuro, e agora sem acesso a nada e a pedir ao investigado documentos que ele só entregou se quis, e entregou, se entregou, foi porque quis. E como se isto não fosse suficiente, agora a mesma investigação, a investigação zero, como eu lhe chamo, é vedada a todos. Ninguém tem acesso àquela investigação, só os investigadores é que tiveram acesso, e isto no caso de haver investigadores, porque eu até disse duvido. Bom, de qualquer maneira, está vedada para que ninguém saiba o que se investigou, ou como eu digo aqui, o que se calhar não se investigou. Realmente uma vergonha para a nossa justiça. E, meus caros, afinal os ciganos não têm que cumprir a lei. Se o cartaz fosse este, com certeza absoluta que ninguém se escandalizaria e ninguém denunciaria, ninguém faria queixa. Mas o problema é que o cartaz não dizia isto. Dizia que os ciganos têm que cumprir a lei. Cá está. Afinal, os ciganos não têm que cumprir a lei. Se André Ventura mandar colocar estes cartazes e estes outdoors, com certeza absoluta que ninguém o vai chatear, porque é o contrário do outro. E como o outro era ilegal, então este que diz o oposto não pode ser ilegal, tem que ser legal. Os ciganos, afinal, não têm que cumprir a lei. Muito bem.
Aconteceu ontem, eu recebi esta denúncia. Boa noite, Sr. Deputado. Hoje em Nelas, 3 mulheres, é distrito de Viseu, mas é aqui ao lado de Ceia, 3 mulheres, funcionárias da USF Estrela do Dão, portanto no centro de saúde, foram agredidas por um cigano. Estão neste momento nas urgências do Hospital de Viseu. No vídeo, que outra pessoa gravou, ouvem-se os gritos de ciganos a grande distância. Este vídeo, a pessoa nem sabia o que estava a acontecer e neste vídeo ouvem-se os gritos dos ciganos à distância. Daqueles utentes que espancaram 3 mulheres que estavam naquele momento nas urgências do Hospital de Viseu. Portanto, é para saberem que os ciganos cumprem a lei. Especialmente estes. Este fanático que aparece na NAU chama 50 nomes a Trump por noite. Eu já tinha visto 2 ou 3 vezes, ontem tive o azar de ver. Ele chama a Trump de tudo, de palhaço, sei lá o que é que ele... Ontem até era para apontar os nomes que ele lhe chamava, mas depois já estava também para a cama e não fiz isso. Mas a alegria com que este tipo anuncia que Trump está a perder popularidade. Portanto, nós temos, a partir de agora, uma rubrica em cada uma das televisões por cabo, uma rubrica à noite dedicada a Trump. Não se fala de Macron, não se fala de Meloni, não se fala de nenhum presidente ou primeiro-ministro de nenhum país, mas fala-se de Trump. E todos os dias. Há até o Costa Ribas, que pelas minhas contas está há 10 anos a escrever e a falar, a enviar crónicas contra Trump. Há 10 anos dá quase 3.000 crónicas pelas minhas contas. O trabalho daquele homem dá 10 anos a dizer mal de Trump lá dos Estados Unidos. Isso é para a CNN. Este aqui para a NAU está a seguir os mesmos passos, ou seja, não aprende com a falência das outras companhias, das outras empresas de televisão, que é o caso realmente da CNN e a TV que por lá caminha. Se não fosse um investidor que nós conhecemos, aquilo já tinha ido ao charco há muito tempo. Mas, pelos vistos, a NAU, que é do grupo do Correio da Manhã, está a seguir o mesmo trilho e, portanto, assim a NAU não vai ultrapassar os 2 canais comunas, como eu lhe chamo por cabo, SIC e CNN. A SIC falida e a CNN para lá caminha se continuar assim. E agora a NAU vai-lhes fazer companhia, ao contrário do canal generalista, CMTV, que está cada vez a ter mais gente, já vai com cerca de 8%, enquanto estes todos somados, incluindo o outro canal da própria CMTV, o canal de política, todos somados não chegam ao canal generalista. Porquê? Porque o canal generalista, CMTV, não se mete neste ativismo político de esquerda, neste ativismo partidário de esquerda contra tudo quanto seja de direita e que mexa. O caso de Ventura, o caso de Bolsonaro, o caso de Trump, por aí fora. Tudo contra essa gente. Ora, assim vão à falência de certeza, mas eu não me importo. Diz a agência Lusa, que é o tal diário do Kremlin, para mim, que a flotilha regressa a Gaza em 2026 com 100 navios e 3.000 membros e toda satisfeita. A flotilha global Samad vai lançar na primavera de 2026 a maior ação civil coordenada por via marítima para a Palestina. Deve lá entregar 1 quilo de arroz, meio quilo de arroz, 250 de margarina e para aí 2 raminhos de salsa. A flotilha que acabou com a Mortágua, por isso eu até devia bater palmas a esta flotilha, acabou com a MEG, com a Mariana de Esguelha, graças a Deus. E paga esta flotilha pelas ONGs da Open Society, de George Soros, e com a autorização dos terroristas do Hamas, como nós vimos numa reportagem que deu numa televisão por cabo, que era o Hamas que estava por trás disto. Eles tinham que mostrar a documentação toda ao Hamas para que esse grupo terrorista os deixasse chegar a Gaza. Inacreditável. Eu lembro-me que houve até um caso de uns médicos sem fronteiras, chamava-se outra coisa, mas eram os médicos que estavam a fazer serviço cívico em Gaza, que tiveram o seu consultório fechado durante 1 semana ou 2, enquanto não mostraram os credenciais à verdadeira autoridade palestiniana que se chama Hamas, o grupo terrorista Hamas. E vem esta extrema-esquerda defender os terroristas do Hamas. Bom, vão lá ter com eles, que eu não me importo rigorosamente nada, só espero que o Hamas faça às mulheres e aos homens homossexuais que fazem parte desta flotilha, e não deve ser em número pequeno, que lhes dê o mesmo tratamento que dão aos locais lá do Hamas, que é simplesmente o apedrejamento até à morte. Continuem, vão para lá, que lá é que vocês estão muito bem, meus caros LGBTIs. E Rui Pedro Moreira é o 3º caso de pedofilia a envolver dirigentes do Chega. O 3º. Quando há pedofilia,
e alguém remotamente possa ser relacionado com o Chega, aparece o Chega logo ali no título. Recordamos o caso do ex-adjunto da Ministra da Justiça, que eles nem sequer diziam que era do PS. E nunca disseram que era do PS. Em 20 e tal notícias que eu publiquei aqui há 3 ou 4 dias, fui buscar recortes todos de imenso trabalho, perdi um bocado de tempo com isso, fui buscar do Sol, do Expresso, todos os jornais, todas as rádios e as televisões, fiz um recorte e pus, são 20 e tal frames, e em nenhum se fala do PS. Nem sequer do governo do PS ou de António Costa. Só se dizia que era o ex-adjunto da Ministra da Justiça. Eu não sei como é que o PSD não reclamou, porque até dava a impressão que a Ministra da Justiça que era a atual. Mas não era atual. Era também a anterior, ou seja, a do PS. Nem uma notícia trouxe isso. Mas se for do Chega, aparece logo em primeiro lugar. Por isso eu fiz um videozinho a brincar a dizer se é do Chega, aparece. Se não for do Chega, o partido não aparece. Bom, e cá está. Mas é que acontece que este que agora apareceu, um tal cavaleiro ou um instrutor enfim, como é que chama, da arte equestre, não era, nem nunca foi um dirigente do Chega. Parece que foi um candidato a uma junta de freguesia qualquer que ninguém o conhece. Portanto, foi alguém lá da sua freguesia que o conheceu e que o convidou, e ele disse que sim, que ainda por cima é independente. Portanto, não é, nem é do Chega, nem pertence a nenhuma estrutura diretiva, portanto não é um dirigente de nada, ele até é independente, não pertence ao Chega, mas foi numa lista, Chega numa junta de freguesia qualquer, que eu nem imagino qual seja, mas foi logo promovido a dirigente, basta ser do Chega e portar-se mal, que é logo promovido a dirigente. Muito bem. O que eu digo é que lá está, já disse, nenhum deles é dirigente do Chega, destes 3, e este ninguém o conhece no partido, já perguntei a várias pessoas, ninguém o conhece, mas o outro era ex-secretário da Ministra da Justiça e nunca foi identificado com o Partido Socialista, certo? Ora, esta senhora esteve num debate com o Bruno Nunes, eu sei isto porque o vejo, daqui a nada ele aparece, e vem dizer bem dos ciganos que ela representa os ciganos são todos muito bonzinhos, nenhum deles faz mal a ninguém, e ela é cigana e é advogada. Eu vou procurar a intervenção do Bruno Nunes, porque a SIC Notícias só trouxe a parte dela, não trouxe a parte dos outros intervenientes neste debate. E então dizem que só passaram, eu digo que só passaram esta intervenção de uma pessoa que se diz advogada e cigana, e que representa toda a comunidade, quer dizer que a maioria dos ciganos são advogados. E ainda por cima, esta senhora não sabe falar português. Esta senhora diz o seguinte: isto não seria respeitoso. Respeitoso? Minha senhora aprenda a falar português, senhora advogada. É respeitador que se diz em português. E aqui está a prova do contrário do que ela afirma. Se nem uma advogada sabe falar português, como é que uma comunidade inteira consegue fazer o exame teórico, cá está o Bruno Nunes, consegue fazer o exame teórico do Código da Estrada, por exemplo, para obter uma carta de condução, onde aparece uma pergunta e várias respostas, são 4, mas todas elas muito parecidas. É preciso saber interpretar texto. Ok? Por isso é que as cartas de condução que esta etnia apresenta, quando lhes pedem, nenhuma delas é portuguesa, são todas espanholas, praticamente todas, e são falsas. O problema é que também são falsas, porque em Espanha o nível é o mesmo de Portugal. Ora, com ainda uma dificuldade, é que teriam que saber falar castelhano, interpretar castelhano, pois eles nem conseguem interpretar o português, e por isso as cartas são espanholas. E fizeram em Espanha o mesmo exame que eu fiz, como estou a dizer, que é nenhum. Paga-se e obtém-se a carta. Esta é apenas uma das dezenas de irregularidades que a maioria das pessoas dessa comunidade pratica. Ora, aqui está uma coisa linda. Isto é a inteligência artificial, a cara do Ventura não aparece igual, mas assim os portugueses, se este cartaz fosse colocado e 6 portugueses reclamassem, como aconteceu com os ciganos, foram 6 ciganos, 6 pessoas, não houve associação nenhuma, era tudo treta, foram 6 pessoas individualmente que reclamaram, os portugueses ganhariam. O cartaz diria: os portugueses têm que cumprir a lei. Quando se disse que os ciganos tinham que cumprir a lei é ilegal, então dizer que os portugueses têm que cumprir a lei, por maioria da razão, será ainda mais ilegal, porque há muito mais portugueses do que há ciganos. Então é só fazer um cartaz deste tipo: os portugueses têm que cumprir a lei. Haja 6 portugueses que façam queixa deste caso e deste cartaz e que metam isto em tribunal e, naturalmente, ganham, como ganharam os outros 6 ciganos. E assim os portugueses passam a ser desobrigados de cumprir a lei. Olha, e por exemplo, de pagar impostos, certo? Aqui está, o ovo de Colombo. Alguém que faça isto, alguém que faça um cartaz destes, os portugueses têm que cumprir a lei. Como é ilegal, então os portugueses não têm que cumprir a lei. E, portanto, só cumpre a lei quem quiser, só paga impostos quem quiser. Não é giro?
Um mau dia, que isto representa para a nossa democracia, foi um mau dia realmente, o dia de ontem, mas já falámos bastante sobre isso, um mau dia que representou para a nossa democracia. Mas enfim, melhores dias virão. E, por exemplo, outro mau dia foi para Chris Rea, que morreu ontem à noite. Usei esta música Driving Home for Christmas, em 2009 e 2010, quando eu fiz o som de rua com alta fidelidade na altura, com as melhores colunas, os melhores amplificadores. Na altura já a mesa de mistura era digital, vejam bem há quantos anos, que montei em ceia inteira, gratuitamente, nos anos 2009 e 2010. Nunca ninguém me agradeceu, mas eu também não queria que me agradecessem. Só que logo a seguir, este serviço passou a ser pago. E eu nem sequer fui convidado a apresentar uma proposta. É ceia no seu melhor, é o socialismo no seu melhor. Sempre assim foi e sempre assim há de ser. Se for de borla, pode ser. Se for a pagar, é para os amigos. E aqui temos, visitem-nos, não percam esta oportunidade, a Serra da Estrela cheinha de neve. Vale a pena vir nesta quadra festiva. A redação da RTP classifica como graves as acusações feitas pelo Ministro da Educação, em que disse que eles manipularam o que ele disse. O órgão que representa os jornalistas da RTP responde às críticas de Fernando Alexandre sobre a cobertura jornalística. Realmente retiraram aquele bocadinho, mas ele disse-o. O problema é que ele disse-o. Aqui não houve manipulação como faz o mentígrafo. Ele disse mesmo aquilo. Disse muito mais coisas, é verdade, mas aquela frase, ele disse-a. Nós todos vimos na televisão. Portanto, eu não percebo esta guerra do Ministro da Educação contra a RTP. Eu até simpatizo com este Ministro, que é sério e honesto, não há dúvida, mas aqui ele disse mesmo o que todos ouviram. Meus caros, não há volta a dar. Não adianta negar. Não foi má interpretação, ele disse aquilo. Se calhar ele não queria dizer aquilo, mas eu acho que ele até queria dizer aquilo. Talvez não quisesse dizer daquela forma tão chocante, mas disse-o e ele queria dizer aquilo. Não adianta agora negar, porque se calhar ele até disse mentira nenhuma, mas não, há coisas que não se podem dizer, não são politicamente corretas. Não se pode dizer que os pobres, os estudantes pobres, acabam por dar cabo das residenciais dos estudantes. Depois pode dourar a pílula como quiser, mas a verdade é que ele disse isto. E aqui temos: o Tribunal Constitucional não admite candidaturas às presidenciais, 3, Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa, nem sei quem eles são, mas Joana Amaral Dias toda a gente conhece e todos nós vimos que ela se fartou de fazer vídeos, e alguns até com um certo sentido, mas finalmente acabou por ser um flop a sua candidatura, não é? Foi uma campanha em vídeo em que a Joana disse algumas verdades, eu até digo muitas, porque ela também disse muita coisa. Pena não ter acautelado o principal e acabar com este flop de que falaremos mais à frente com mais propriedade. Serra da Estrela, esta é em Estrada para o Sabugueiro, que vai de Ceia para o Sabugueiro, atrás de nós Ceia, à nossa frente. Aqui temos a albergaria da Senhora do Espinheiro, do grupo Fernando Tavares Pereira, TAVFER, o FTP. Aqui temos bombas de gasolina, portanto aqui nunca ficam sem gasolina, e esta é a estrada que nos conduz aqui a Capela da Senhora do Espinheiro, uma coisa medieval, muito bonita, vale a pena visitá-la, e depois para a direita vamos continuar até ao Sabugueiro e à Torre, se continuarmos. Portanto, como vejo, está lindíssimo, vale a pena vir a Ceia e à Torre nestes próximos dias, até ao próximo fim de semana. Agora vamos falar de contas mal feitas. O Governo está confiante em excedente orçamental de pelo menos 0,3% do PIB. Ora, 0,3% do PIB, meus caros, 0,3% é fenomenal, como eu digo. Bem, realmente é o triplo de 0,1. Ele começou por anunciar 0,1. Ninguém se riu. É uma brincadeira, é meio dos tostões. 0,3 é o triplo de 0,1. Mas como a 0,1 é tão pequenino, é como o nosso PIB. O triplo do nosso PIB continua a ser uma coisa pequenina. Mas lá está. É o triplo de 0,1% do mesmo PIB que ainda por cima é dos mais baixos da Europa. Está a meio da Europa. É 15 vezes menor que o da Alemanha, 10 vezes menor que o da França, 5 vezes e meia menor que o da Espanha, por exemplo. Mas isto está a quase 1.000 milhões de euros, estes. Não chega, são 800 e tal. Eu fiz as contas, por acaso fiz as contas aqui num papel que era do National Geographic, que eu recebo todas as revistas de história do National Geographic, e era o que tinha à mão, e fiz aqui as contas. De acordo com o INE, entre julho e setembro, o saldo das administrações públicas foi de 2.952 milhões de euros, correspondendo a 3,8% do PIB. Mas eu fiz as contas e 2.952 não corresponde a 3,8% do PIB. E, portanto, este excedente orçamental de 0,3%,
Vejam bem, 1% já é uma coisa mínima, 0,3% é um terço, ainda é menos do que um terço. Portanto, isto não é de maneira a embandeirar em arco como este senhor embandeira em arco, parece que está a mostrar um grande excedente, quando está a mostrar um excedente que, olha, é comido pelo dispositivo de combate a incêndios, é comido pelo desperdício do SNS. Portanto, isto não é excedente nenhum, isto é uma vergonha. Meus caros, esta primeira parte já vai longa, vamos ficar por aqui, mas vou desde já gravar a próxima. Estejam atentos, um grande abraço e até já.